Hoje é dia de devocional e nós falaremos sobre deduzir e avaliar. O devocional de hoje é inspirado no livro Devocional Identidade e Destino. Se você ainda não adquiriu o seu, clica no link aí embaixo na descrição do nosso vídeo. E aproveita, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixa o seu like e deixa um comentário pra gente. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: Enquanto ela orava continuamente diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Esse texto fala sobre a história de Ana. Ana era uma mulher que era casada com Eucana e ela não podia ter filhos. E uma vez por ano eles iam até o sacerdote para poder oferecer os seus sacrifícios anuais. Numa dessas idas, enquanto ela caminhava, a outra esposa de Eucana, Penina, continuamente a afrontava. Enquanto ela caminhava, ela era afrontada. Ana, ela era afrontada. E aquilo trazia mais aflição para ela. Quando ela chegou até o templo, ela começou a orar. Ela estava orando, só que ela orava silenciosamente. O sacerdote Eli só via sua boca se movimentando e logo pensou que ela estivesse embriagada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre deduzir e avaliar. Coisas que a gente muitas vezes observa, tira as nossas próprias conclusões, mas elas não são verdade sobre as pessoas que nós estamos deduzindo, julgando e avaliando. Essa situação de Ana foi uma situação bastante delicada. Por quê? Porque não era qualquer pessoa que estava olhando para Ana ajoelhada no templo. Era Eli, um sacerdote que era experiente. Um sacerdote que estava ali no templo do Senhor observando a Ana. E enquanto ela orava, ele estava tirando as suas conclusões, ou seja, as suas próprias conclusões. A gente espera que de um homem de Deus que está no templo, um sacerdote, ele não tire as suas próprias conclusões ou conclusões precipitadamente, né? Que ele busque ao Senhor, que ele ore ao Senhor, que ele pergunte antes de falar alguma coisa, mas que ele não saia falando coisas que não se sabe se é verdade. E isso aconteceu com Ana. Talvez Ana estivesse orando tão fervorosamente, ela estivesse tão aflita que as palavras dela tenham se misturado com lágrimas, com choro. De repente ele estava ouvindo um burburinho, um ruído que deu a entender que ela pudesse estar embriagada. Mas isso não importa. A gente aprende algumas coisas já de cara. Primeiro, que a gente não deve julgar ninguém, né? A gente não deve tirar conclusões precipitadas. E segundo, que homens de Deus podem errar. Eu não quero que você olhe para essa passagem como talvez a maioria das vezes que a gente lê, a gente vai orar, sabe? Mas Eli não tinha nada que pensar isso de Ana, ele tinha que ter ido lá, mas eles são homens, eles são falhos, eles erram, eles também tiram conclusões precipitadas como a gente tira. Às vezes eles também julgam como a gente julga. Então, é uma das coisas que a gente já precisa ouvir, porque às vezes a gente pode passar por uma situação assim, poxa, mas fulano de tal, uma pessoa que era de Deus, um pastor, um líder, um ministro, missionário, presbítero, enfim, bispo, apóstolo, querido, não importa, são homens e são falhos. A única coisa que a gente espera é um reconhecimento que eles erraram, né? Assim como nós também devemos reconhecer que erramos e falamos muitas vezes precipitadamente sobre alguém, né? Ele era o sumo sacerdote, ele se apresentava diante de Deus e ele era um porta-voz do Senhor para o povo. Então ele era um homem que ocupava um cargo religioso elevado naquele tempo. Como eu disse antes, ele poderia sim ter consultado a Deus, mas infelizmente ele estava vendo apenas aquilo que estava diante dos seus olhos.
e nós não podemos ser enganados, como a gente já falou várias vezes nas nossas outras devocionais. Aproveito falando com você, já que a gente tocou nesse assunto. Se você ainda não assistiu as outras, você pode clicar no card aqui em cima que vai ter uma playlist das nossas devocionais anteriores. E como a gente já falou outras vezes em outras devocionais, a gente não pode ser levado só pelo que a gente vê. A gente precisa consultar Deus para Ele nos dar a direção de tudo na nossa vida. E engraçado é que Ana, ela estava ali orando. Ela não fazia a menor ideia de que ela estava sendo observada. Ela não fazia a menor ideia de que tinha alguém com mau julgamento sobre ela. Ela apenas estava focada em levar a Deus a sua aflição. Então é uma outra coisa que a gente aprende aqui com Deus, que a gente não perca a direção do que nós estamos indo levar diante do altar do Senhor para Deus, a nossa aflição, um pedido, uma gratidão, a nossa alegria, aquilo que nós vamos comunicar a Deus, porque os nossos olhos também estão se perdendo nas pessoas que estão às nossas voltas. E muitas vezes a gente vai falar assim, não, eu não vou estar orando aqui porque fulano de tal, o que vai pensar de mim? Ah, não, eu não vou chorar porque o que vão pensar de mim? Não, eu não vou me derramar, não, eu não vou gritar, não, eu não vou me calar, porque o que vão pensar de mim? Ana simplesmente chegou ali no templo, Eli estava à porta do templo. Ela entrou e foi falar com o seu Senhor, foi apresentar diante de Deus a sua causa. Então que você não pare, que você não seja impedido de adorar a Deus, de fazer as suas petições a Deus, de você reclamar com Deus, né, de você levar a sua aflição para Ele, de agradecer a Ele, porque tem alguém que está observando, ou pode ser que esteja te observando ou vá te observar. Então não seja parado por causa dessas circunstâncias. No último parágrafo aqui do nosso devocional diz assim: entregue-se diante de Deus. Não permita que aquilo que está construído na cabeça de outras pessoas o impeça de falar. O que realmente importa para quem certamente está, o que realmente importa é para quem certamente está com os ouvidos atentos. Então que você não seja impedido de falar aquilo que realmente importa para quem está ouvindo você. E esse alguém é o Senhor. O Senhor, Ele não pré-julga ninguém. O Senhor, Ele não vai estar olhando para você achando alguma coisa. Ele já sabe. Ele sabe de todas as coisas. Então você pode ter certeza que Ele está com os ouvidos abertos, ouvindo a sua oração. Então não seja impedido por causa de ninguém e de qualquer outra coisa. Seja a luz por onde você for e que Deus te abençoe.